Novamente eu quero convidar os irmãos para que estejam com a palavra de Deus em aberto, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Novamente nós faremos a leitura da palavra do Senhor. Meu desejo é que nessa leitura que nós faremos novamente, a palavra de Deus ela possa ficar encravada no nosso coração, para que nós possamos entender o desígnio da parte do Senhor, a vontade da parte do Senhor para conosco. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo número 20, verso número 1 ao verso de número 16. E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para ir à Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. E passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E acompanhou até a Ásia Sopáter de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. E depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E passando um certo jovem, por nome Eutico, assentando numa janela, caiu do 3º andar abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, e abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não poucos consolados. Nós, porém, subindo antes ao navio, navegamos até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. E logo que se ajuntou conosco em Assos, o recebemos e fomos a Mitilene. E navegando dali, chegamos no dia seguinte defronte de Quios, e no outro aportamos a Samos, e ficando em Trógilio, chegamos no dia seguinte a Mileto. Porque já Paulo tinha determinado passar ao largo de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, e se lhe fosse possível, em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Irmãos, deixa eu passar para vocês aqui alguns detalhes do texto que acabou de ser lido. Aqui no capítulo 20, fica difícil de você fazer uma certa divisão de texto por um único motivo. Aqui nós temos uma narrativa sólida, uma narrativa única acerca das viagens que Paulo estava fazendo dentro da 3ª grande viagem missionária. Se você perceber aí, Paulo ele vai à Macedônia, da Macedônia à Grécia, da Grécia retorna à Macedônia. E da Macedônia ele chega na cidade de Troade e ali prega o evangelho. E a indicação do texto é que ele passa ao largo de Éfeso e, dirigindo-se, era a vontade dele chegar a Jerusalém, devido a uma vontade de participar de um evento festivo, uma das 7 grandes festas anuais que havia por parte dos judeus, que era a festa de Pentecostes. Então, basicamente esse é o pano de fundo. Paulo literalmente está em viagem, e nesse período de viagem,
a vontade e o desejo que ele tem é de pregar o evangelho da graça de Deus ao maior número de pessoas, nos pontos um tanto quanto que distantes, fazendo com que a palavra de Deus possa fazer morada em vários locais e várias pessoas, portanto, possam ser agraciadas com a palavra da pregação. Nós temos um detalhe aqui, é que se de fato nós fôssemos fazer divisão textual, a divisão textual, ela começaria na parte B do capítulo 20, a partir do verso 1, porque a parte A do verso 1 faz uma ligação com o capítulo 19. Vocês devem lembrar, eu fiz essa exposição domingo último, que o capítulo 19 está dizendo que alguns personagens que eram chamados de ourives, incitados por um homem por nome Demétrio, incita outros ourives a se rebelarem contra Paulo, porque na pregação da palavra de Deus havia uma certa acusação que eles estavam fazendo contra Paulo, que ele estava atacando o culto, o serviço de adoração que era prestado à grande Diana dos Efésios. Isso causou um certo tumulto na cidade, um certo alvoroço, de tal maneira que Deus levanta homens e homens intervêm, não distintamente a favor do evangelho, mas de forma imparcial, e agindo ainda de forma imparcial. Veja, Paulo é poupado ali de ser encarcerado na prisão, ou até mesmo ser expulso daquela grande cidade. Então, o alvoroço que fala aqui no verso 1 é justamente esse conflito levantado por esse homem por nome Demétrio, que faz ali na grande cidade de Éfeso. Então, se fôssemos começar a divisão aqui do capítulo 20, nós começaríamos da parte B do verso A, que diz assim, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para ir a Macedônia. Então a descrição textual é: Paulo está em direção à Macedônia. A pergunta que nós poderíamos fazer já ao texto é: por que ele está indo para a Macedônia? Ou por que ele não vai para outro local? Ou por que ele não segue direto para ir a Jerusalém? Ou até mesmo, era um grande desejo de Paulo, chegar ao centro do coração do império. Por que ele não foi direto para Roma? Mas por que ele se dirige literalmente à Macedônia? Nos chama a atenção aqui porque a primeira vez que Paulo visita a Macedônia, esse relato é descrito aqui no capítulo número 16 do livro de Atos, e eu quero lembrar aqui a vocês dois grandes eventos que acontecem na Macedônia. O primeiro é que quando Paulo prega o evangelho da graça de Deus lá na grande cidade de Filipos, Filipos é a cidade principal da Macedônia. Eu falei aqui quando estive expondo o capítulo 16, aí uns 2 meses atrás, e lá você tem dois grandes eventos acontecendo. O primeiro deles é que uma mulher por nome Lídia crê no evangelho, junto dela toda a sua casa. Lídia, a mulher que vendia tecidos e púrpura, não é isso? O segundo é que, porque Paulo pregou o evangelho em praça pública, uma jovem que lhe saiu ao encontro, diz assim: vejo que são homens de Deus e que anunciam o caminho, são pregadores da parte do Senhor que nos anunciam um caminho. E Paulo expulsa o demônio, né, que está sobre aquela jovem. Lembram que a palavra grega usada para o espírito que possui a menina, a palavra piton, né, uma referência ao antigo oráculo de Delfos, de uma serpente que sempre estava presente dentro do oráculo, que depois fora morta por uma sacerdotisa. Então, o espírito que está naquela jovem é um espírito de adivinhação. Paulo faz o exorcismo, a expulsão daquele espírito que está ali naquela jovem. Os senhores daquela jovem, provavelmente um casal, faz denúncia pública de Paulo, ao que ele vai ser, por isso, encarcerado na prisão. O carcereiro o lança no cárcere interior, ele e mais um outro, seu nome era Silas, e quando é por volta da meia-noite, Deus escuta a oração deles, eles cantavam salmos. Você tem ali o cântico do Salmo 42, verso 8, é bem típico aqui do verso de número 25 e 26, aqui do capítulo 16, e Deus escuta a oração de Paulo, responde a oração, e um grande tremor de terra acontece, de tal forma que as cadeias daquela prisão são soltas. O carcereiro, vendo aquilo, entra em desespero, tenta tomar a sua espada e, portanto, suicidar-se. Paulo então
usa da voz e diz assim: olha, não faça tal ato, porque todos nós estamos aqui. Ou seja, o grande evento é que não é o terremoto, mas é a forma como Deus preservou a vida de Paulo e Silas, e através daquele testemunho onde outros presos que não fugiram, preferiram escutar a palavra de Deus do que ganhar a liberdade humana, aquele carcereiro passa a conhecer a Cristo, num episódio bastante... Eu não sei como é que você tem essa imagem, mas é um episódio muito bonito. O carcereiro diz assim: dá-me luz, porque provavelmente com o tremor de terra que veio sobre o cárcere, as tochas que estavam sobre a parede vão ao chão e literalmente se apagam, e ele, tomado por aquela densa escuridão, por aquelas trevas, diz assim: dá-me luz. Ele queria luz para os olhos, mas o que recebe é luz na alma. Deus o salva, e não somente a ele, mas também toda a sua família. Então, provavelmente, irmãos, o desejo de Paulo retornar para a Macedônia era para fazer visita aos irmãos ou às casas que haviam crido no Evangelho e, portanto, achado salvação. Eu quero ainda só lembrar para você do capítulo 16, que o capítulo 16 faz menção de duas casas que recebem a palavra de Deus. Você tem a casa de Lídia, a vendedora de púrpura, e você tem a casa do carcereiro, que também creu no Senhor, né? Na casa de Lídia todos foram batizados, né? As crianças que lá estavam e os adultos também, bem como lá na casa do carcereiro, crianças e os adultos também foram todos batizados, porque todos testificaram a sua crença no Senhor Jesus Cristo. Mas o que vai nos chamar a atenção aqui, na narrativa do capítulo 20, é o número de irmãos que vão descer com Paulo para a Macedônia. Deixa eu lembrar para vocês quem eram os personagens que estavam lá no capítulo 16. Você tem Paulo, você tem Silas, Paulo e Silas responsáveis pela pregação. Você tem um discípulo de Paulo que o acompanha, chamado Timóteo. E você tem um narrador do livro de Atos, que é Lucas. Você só tem esses quatro que descem a Macedônia para expor ali a palavra do Senhor. Mas observe só no verso de número 4 aqui do capítulo 20, que você já não tem mais aquele pequeno número de pregadores, o pequeno número de mensageiros que vão descer para a Macedônia. Olha só: e acompanhou até a Ásia Sopáter de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Nós podemos contar aqui com mais um que não é narrado no texto, que é o próprio Lucas. Como é que nós sabemos que Lucas está aqui narrando o texto? Vejam só, irmãos, percebam, aqui dentro do capítulo 20, sem querer, o narrador se inclui. Eu queria chamar a sua atenção aqui para o verso de número 15. Do capítulo de número 20. Aliás, verso número 14 do capítulo 20. Observe só como o narrador se inclui no texto. E logo que se ajuntou conosco. Essa palavra aqui, conosco, é quem está escrevendo, está dizendo assim: esses homens que estavam em narrativa estiveram conosco, falando dos homens, mas também falando de Paulo. Então, junto dessa tropa que está aqui no verso número 4, você tem Lucas, que está narrando o texto, e você tem Paulo, que é omitido no texto, mas que é o personagem da viagem em que os homens estavam aguardando para lhes fazer companhia. Agora nos nasce uma segunda pergunta. Observem só para onde eles estão indo. Verso 5: estes indo adiante, nos esperaram em Troade, e depois dos pães ázimos, navegamos, ou seja, ele está incluindo todo mundo, até a cidade de Filipos. Filipos é a principal cidade lá da Macedônia. É a capital, literalmente, da Macedônia. Lá em Filipos você tem um grande poderio econômico, como você tem aquela grande faculdade de medicina. Então, veja, esses irmãos estão juntamente com Paulo e Lucas se dirigindo para a Macedônia. A pergunta que fica é: por que o contingente de missionários agora aumenta? Se você apenas teria duas casas para fazer visita: a casa de Lídia, a vendedora de púrpura, e a casa do carcereiro que entregou sua vida a Cristo.
Estejam espertos de quê? Ou sabedores de quê? Em pouco tempo que o evangelho foi anunciado na Macedônia, já não mais eram 2 casas que conheciam da verdade da palavra de Deus, mas já era uma grande multidão de irmãos. E provavelmente o motivo pelo qual esse grupo do verso de número 4 está junto de Paulo e Lucas, Silas e Timóteo, se dirigindo para a grande cidade de Filipos, é porque você tem ali um grande número de crentes que precisam ser edificados, instruídos, discipulados e catequizados na palavra do Senhor. Portanto, aqui entre o verso 1 e o verso de número 6, nós somos instruídos por Deus de que o evangelho do Senhor, chegando em um determinado local, ele faz, portanto, uma grande multiplicação e se torna, portanto, um referencial para a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ele tem 2 formas naturais de crescer, e eu já falei isso aqui. A primeira é fazendo com que as mulheres possam parir, colocarem filhos no mundo. A segunda razão natural é fazendo com que os seus lábios possam se abrir para pregar a palavra de Deus. É somente dessa forma que a igreja de Cristo pode verdadeiramente se multiplicar. De outro modo, a igreja sempre se encontrará estagnada. E aqui eu quero fazer referência de nós, irmãos. Uma vez que a pregação é para o povo da aliança e ela nos atinge diretamente, eu não sei você, mas o próprio texto está nos chamando a uma responsabilidade ímpar. É que nós ouvimos muito, ouvimos bem, alardeamos em nosso coração possuirmos a melhor doutrina, o melhor culto, a melhor forma de se adorar ao Senhor, baseamos as nossas práticas cultuais, observadas todas elas à luz da palavra de Deus, ou seja, absorvemos muito, mas talvez nós não estamos fazendo como esses homens fizeram, porque nós temos falado pouco. Ouvimos muito do evangelho, mas falamos pouco da palavra de Deus. Irmãos, em um curto período de tempo, em um curto lapso de tempo, 2 casas, a de Lídia e a do carcereiro, já tinham infestado a grande cidade de Filipos com a pregação do evangelho, pregação da palavra de Deus. E se você quer notar o quanto o evangelho cresceu na cidade de Filipos, Paulo escreve uma carta especialmente para aqueles irmãos, a carta aos Filipenses. É dirigida para aqueles irmãos lá da Macedônia, para que eles pudessem receber o evangelho da graça do Senhor e serem firmados e edificados na justiça. E se você conhece a carta aos Filipenses, você sabe que Paulo está escrevendo uma carta para confortar aqueles que estavam, por causa da fé, recebendo eminência de perseguição. Ainda que a cidade de Filipos fosse uma cidade que abrigasse parte da tropa que defendia literalmente o imperador romano, muitos crentes colocavam em risco as suas vidas para entregarem as suas vidas a Cristo. E quando comparamos o período em que eles viveram com o período em que nós estamos, encontramos uma diferença escandalosa e que nos incrimina, irmãos. É porque aqueles irmãos naquele período não tinham toda a Escritura, e mesmo assim criam no Senhor e andavam em conformidade à verdade de Deus. E eu vou provar isso doutrinariamente aqui para vocês. Hoje nós temos toda a Escritura, todo o desígnio da parte de Deus, como diz o nosso símbolo de fé, e às vezes as nossas práticas são as mais obtrusas possíveis, não se explicam à luz da verdade. Com a mente e com o coração cremos para a justiça, e na nossa mente nós dizemos para nós mesmos: nós temos a melhor doutrina,
Nós nos arrogamos de dizer isso. Talvez esse seja um dos grandes males da fé reformada. Nós apregoamos que somos a melhor igreja, com a melhor doutrina, com o melhor estilo de culto. Arrazoamos isso no nosso coração, mas às vezes as práticas que temos não condizem com a verdade que cremos. Não condizem com a verdade que cremos. Esses irmãos que estão na Macedônia estão colocando as suas vidas em perigo para servir a Cristo. Você não sofre nenhum tipo de ameaça sequer hoje por crer no Senhor. Esses dias é que os homens levantaram acerca da dúvida de como servir a Deus, aí limitaram a presença dos irmãos naquela questão de 30% e tentaram fechar a igreja, aquilo mais. Um dia eles vão estar diante de Deus e vão pagar por esse ato impiedoso que fizeram. Mas você não recebeu nenhuma carta de multa porque se destinou à igreja. Você não recebeu nenhuma voz de prisão porque disse que ia adorar a Deus. Você não recebeu nenhuma voz de prisão. Você não foi espancado em praça pública por ter a Cristo como seu Senhor. Ao contrário de nós, esses irmãos que não gozavam de toda a revelação, que eram perseguidos dioturnamente por causa da fé que tinham em Cristo, mesmo assim perseveravam na fé. E uma prova disso é que a igreja crescia e se multiplicava, e o maior número de crentes eram edificados na justiça. E pasmem, irmãos, ainda debaixo de grande perseguição, esses crentes sempre se mantiveram fiéis ao Senhor. E eu estou aqui ligando a palavra fiel ao estabelecimento da doutrina. Eles nunca recusaram a doutrina do Evangelho, nunca se opuseram à palavra de Deus. Observem aqui, a partir do verso número 7. E no primeiro dia da semana, dia do Senhor, olha o destaque que Lucas faz. Ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Essa expressão partir o pão aqui é tomarem da ceia do Senhor. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, ou seja, na segunda-feira, no segundo dia da semana, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Essa expressão aqui, e já no primeiro dia da semana, indica que nas primeiras horas do dia do Senhor, os crentes já se reuniram. O desejo aqui era literalmente ouvirem Deus com eles falar, revelar-se. Ainda que o mundo alvoroçado dissesse que se eles fizessem isso, eles corriam grande perigo e poderiam ser caçados, presos, condenados, torturados e mortos por causa do Evangelho. Mas veja a definição que Lucas dá para esses irmãos. Ele não somente chama esses crentes de irmãos, mas ele chama, tipificando os crentes, de discípulos, seguidores do Mestre, que em pleno dia do Senhor reúnem-se para adorarem verdadeiramente a Deus. Há quem às vezes reclama dizendo assim: a pregação, a exposição demorou muito. A exposição de Paulo vai demorar até meia-noite, entre leitura da Escritura e exposição do texto bíblico. Leitura da Escritura e exposição do texto bíblico. Aqueles irmãos estavam ali ouvindo, sedentos pelo Evangelho. A crença deles é que podem escravizar o corpo, mas a nossa alma está com Cristo. Enquanto o mundo pode estraçalhar o nosso corpo, veja, a nossa alma está aprisionada em Cristo. E ninguém poderia, portanto, retirá-los daquela grande, solene e graciosa prisão. Eles estão aqui ouvindo o Evangelho da graça do Senhor. Algo que é notado no texto, no verso de número 8, diz assim: havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Essas luzes aqui pode ser uma referência à prática da festa dos pães ázimos. Observe que Paulo chega lá em Filipos e os judeus estão comemorando uma festa, a festa dos pães ázimos. Essa festa aqui evoca duas coisas. A primeira é de que o pão era amassado, ou seja, de que o cordeiro deveria ser morto.
Mas o cordeiro que foi morto e o pão que for amassado, eles deveriam ser puros. É por isso que o pão é ázimo. O pão é ázimo porque ele não possui fermento. Na teologia do Antigo Testamento, na doutrina e prática dos judeus, o pão ázimo é a representação da pureza que Deus requer do corpo, que nós chamamos agora de corpo de Cristo, mas que no Antigo Testamento eram aqueles que eram os da casa de Israel. Então, se o pão era ázimo, era um símbolo de que o povo deveria ser um povo puro. Paulo até faz uma analogia com isso. Eu gostaria que você visse essa analogia que ele faz no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 5, quando ele faz aquela aplicação da disciplina cristã para aqueles que servem ao Senhor. Observe como é que ele faz isso a partir do verso de número 6. Ele compara a palavra fermento e pão ázimo à santidade, fermento como pecado. Verso 6 diz assim: não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Então, massa é o corpo da igreja. Fermento velho seria aqui a prática do pecado que ele descreve aqui no verso de número 1. Verso 8: por isso façamos a festa dos ázimos, não com o pecado, fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com a pureza, com os ázimos da sinceridade e da verdade. Então observe que aqui ele faz uma analogia de que a festa dos pães ázimos, para o cristão agora na nova aliança, era uma representação daquilo que Cristo fez por nós. Quando nós fomos salvos do Senhor, o primeiro ato que Ele emplacou sobre nossas vidas foi purificando os nossos pecados, fazendo com que agora nós fôssemos uma massa não levedada com fermento, mas uma massa pura, através do sacrifício vicário de Cristo. Então aqui no verso 8, quando faz um lembrete de que havia luzes no cenáculo, é uma lembrança que eles estão aqui no período de festa dos pães ázimos. E a pregação aqui do Evangelho para aqueles irmãos é lembrarem que eles são chamados a uma vida pura, a uma vida santa. E aqui me faz lembrar os 3 aspectos de santidade. Por sinal, tratei isso pela manhã. Se nós somos santos, obviamente é que nós somos diferentes. Porque o primeiro tom, a primeira característica da palavra santidade é ser separado. Então, quando eu sou chamado para pertencer ao corpo de Cristo, eu sou separado de alguma coisa, do mundo, das práticas equivocadas, daqueles desejos que me levam a pecar contra a palavra e contra meu Deus. Então, todas as vezes que você ouvir a palavra santidade, pense nisso. Você foi separado para viver exclusivamente para o seu Senhor. E quando é que eu digo exclusivamente, é que você tem que negar até mesmo a sua própria vontade, para dedicar-se integralmente a Deus. É por isso que ninguém pode se arrogar em dizer que é um cristão, ao mesmo tempo que desobedece ao Senhor. Alguém que diz assim: eu sou crente, mas não anda segundo a palavra de Deus. Então a pergunta que faria era: que tipo de crente é você? Que tipo de evangelho você confessa? Que tipo de justiça você carrega? Que tipo de crença você tem? Onde está fundado e firmado os seus fundamentos? Santidade me leva a crer que eu fui literalmente apartado do mundo e apartado do pecado. No entanto, santidade também é um estado. A partir do momento que eu estou em Cristo, eu já sou santo, ainda sendo pecador. Eu disse pela manhã aqui que os reformadores e os puritanos diziam o seguinte, quando eles iam definir um crente, né? Santos pecadores. São pecadores, mas são santos, porque estão em Cristo. Então santidade também é um estado. Lembre-se, você está em Cristo, e todos os seus passos são meticulosamente observados por Cristo. Você não caminha fora da vista de Deus. Você está debaixo dos olhos do Senhor, que servem tanto para lhe guardar, como também servem para lhe açoitar.
O Senhor tanto nos protege e nos livra do mal, como também nos açoita para que nós sejamos corrigidos a vivermos na justiça de Deus. Santidade também é um estado. Mas santidade também é algo progressivo, é uma progressão. Quando o Senhor nos chama, Ele espera que nós possamos responder a esse chamado, e nós respondemos ao chamado. E quando respondemos ao chamado, nós vamos ao encontro dele. Na teologia nós chamamos isso de monergismo. O Senhor que nos chama numa via única, nos atraindo para Ele mesmo. E nós respondemos a esse chamado. E cada vez que nos aproximamos do Senhor, mais santo nós vamos nos tornando. Porque o pecado vai sendo abandonado e a prática da piedade, da justiça e da glória, da graça de Deus vai sendo praticada pelo crente. Então, nesses 3 estágios aqui, a pregação de Paulo se firma para aqueles irmãos. Então Paulo dizia para aqueles irmãos: nós fomos apartados do pecado, nós não mais cultuamos a idolatria, em Cristo nós já somos santos, nós temos morada eterna nos céus. Talvez Paulo lembrasse para eles aquilo que disse o autor de Hebreus: santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, uma regra estabelecida no Evangelho da Graça. Santidade sem a qual ninguém verá a Deus. Em terceiro lugar, Paulo lembrava aqueles irmãos que dia após dia aqueles crentes estavam diante de um combate e que eles deveriam combater para que em todos os atos o Senhor fosse glorificado a partir do momento em que aqueles crentes se aproximassem de Deus e da sua justiça. A segunda estrutura que nós temos aqui no capítulo número 20, irmãos, é o efeito da pregação apostólica. A pregação apostólica não somente agracia o coração do homem, revelando toda a verdade de Deus, mas a pregação apostólica, ela consola os pecadores a se firmarem cada vez no Senhor, porque nós sempre estamos diante de milagres. Ainda que aqui no verso de número 9 em diante, o milagre seja com a vida de um homem sendo poupada, ainda que ele fosse poupado da morte, de uma queda de um terceiro andar. Observe, o Evangelho da graça de Deus promove esses milagres. E perceba você que o maior milagre não estaria em nos reunirmos aqui e ver com que um homem coxo aqui entre nós fosse levantado, ou que um cego tomasse vista novamente. Bom, se Deus quiser o fazer assim, Ele o faz, Ele é soberano. Mas esse não é o grande milagre que as Escrituras falam. O grande milagre que as Escrituras falam é um homem que está morto em seus delitos e em seus pecados, e ele ser completamente restaurado à glória de Deus. Ele ter a sua imagem manchada pelo pecado e agora ter a sua imagem restituída com o poder eficaz do Evangelho. Portanto, a pregação do reino de Deus traz esses 2 sinais que podem ser evidenciados aqui no texto. A pregação do Evangelho marca a chegada da própria palavra de Deus, acompanhada de sinais e milagres, pecadores sendo salvos e colocados diante e para a glória do seu Senhor. Verso 9 e verso 10 explicam isso bem para nós, dizendo o seguinte: e estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio o extenso discurso de Paulo, porque Paulo alongou-se na pregação da palavra, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, ou deitando-se sobre ele, abraçando-o, disse: não vos perturbeis. E essa expressão que usa aqui no texto, que a sua alma nele está, ela pode ser traduzida também assim, porque a sua alma não saiu dele, ou seja, ele ainda continuava vivo. Verso 11: e subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Observe que durante todo o dia do Senhor e a entrada do segundo dia, da segunda-feira, aqueles irmãos estavam ali,
atentos para ouvir a palavra de Deus. Que efeito estarrecedor a palavra de Deus pode causar no coração do homem? Um outro evento que acontece dentro da Macedônia, especialmente na cidade de Filipos, e eu gostaria de lhe convidar para que você visse, é narrado aqui no capítulo 16, verso 26 e verso 27. Observe só. O verso 25, ela traz uma introdução do que vai acontecer. E perto da meia-noite, Paulo e Silas, que estavam presos, oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Olha aqui, pregação do evangelho, chegada do reino de Deus e um grande milagre. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Se alguém perguntasse, sente os milagres, ou o milagre que acontece aqui, talvez um olhar incrédulo dissesse o seguinte: viu o grande terremoto que aconteceu? Em resposta da oração de Paulo, que orava à noite com Silas, seu irmão, e o Senhor atendeu a sua oração, houve um grande terremoto, eles foram poupados, o prédio foi abalado de tal forma que todas as prisões se abriram. Mas se você perguntasse a um coração crente, qual o grande milagre aqui do texto, observe o seguinte: de madrugada, os presos que estavam ali escutavam Paulo e Silas cantar, conforme descreve o verso 25. E de acordo com a descrição do verso de número 28, abertas todas as prisões, nenhum deles saiu daquele local. Isso aqui é um maior milagre do que isso. Alguém está encerrado, detido, preso, tem a sua prisão aberta, ele podendo fugir e não foge, preferir escutar a palavra de Deus. O vizinho da cela dizia agora: rapaz, olha só o que nos aconteceu. Isso aqui é sinal de Deus, não está vendo não? A cela foi aberta. Cadê as nossas cadeias? Estão quebradas. Bora fugir. Aí o preso olha para ele e diz: vamos ficar aqui porque, olha, coisa boa, a gente está ouvindo um canto que nós nunca ouvimos na vida. Palavras que nós nunca escutamos. Tu é doido, rapaz. Eu vou lá deixar de estar na presença de Deus para ganhar a vida aí afora? Veja que grande milagre acontece, irmãos. Os homens dão crédito à palavra do Senhor e preferem a prisão do que a liberdade. Isso é o efeito estarrecedor que o evangelho causa no coração do crente. Isso é o efeito estarrecedor que o evangelho causa no coração do ouvinte. Não é por outro motivo que aqueles que são taxados de amigos de Deus são aqueles que fazem o quê? Que dão crédito à palavra de Deus. Aqueles que são chamados de amigos de Deus são aqueles que não somente ouvem, mas que credibilizam fé à palavra de Deus. Esses são os verdadeiros amigos do Senhor, que preferem perder o jogo de futebol, que preferem perder as festas do mundo, que preferem perder até mesmo os amigos e até mesmo os próprios familiares, para ouvirem e darem crédito à palavra de Deus. Irmãos, eu não sei você, mas o grande milagre da Escritura não é fazer com que o coxo ande ou que o morto levante, mas o grande milagre da Escritura é fazer com que pecadores agora ouçam, creiam e temam ao Senhor. Por isso que a palavra de Deus, onde chega, causa esse estrago. É por isso que Demétrio e os outros ourives estavam agora aperreados. Rapaz, se isso pega agora na cidade de Éfeso, já imaginou? Um monte de crente aqui, acabou com o culto da pobre Diana. Homem, vamos logo denunciar esse pregador para que ele seja preso e expulso dessa terra. Maldito, vai fazer com que o culto cesse, com que a adoração à deusa Diana, com que as sacerdotisas nuas e belas deixem de sambar e bailar, que para nós, você está doido, rapaz.
Vamos denunciar os magistrados, para que esse tal de Paulo seja pego, capturado, açoitado, se possível até morto. Porque se continuar do jeito que está, a cidade de Éfeso dará crédito ao Evangelho, e que a gente vai ter um monte de crente. Já estão alvoroçando o mundo inteiro, e esse alvoroço chegou aqui a nós também. Não vamos permitir isso. Efeito estarrecedor do Evangelho, irmãos. É o grande milagre de Deus. A palavra de Deus, quando pregada, quando anunciada, as pessoas dão crédito. Ficam todas elas atônitas, maravilhadas, e querem verdadeiramente servir a Deus, entregar as suas vidas, porque elas passam a ouvir aquilo que nunca na vida ouviram, a cantar aquilo que nunca cantaram, e a estarem diante de um Deus que eles nunca sonharam em estar diante e a servirem. É por isso que esses crentes aqui da cidade de Filipos preferem perder a vida do que perder a fé. Preferem estar presos do que estarem livres. Preferem afrontarem os homens a servirem a Deus. Eu não sei você, mas qual é o seu lado da sua vida? Qual é a parte que você toma? De que lado você está? O quanto o Evangelho tem impactado o seu ser? O quanto você tem buscado servir verdadeiramente a Deus? Capítulo 20, irmãos. E agora somos chegados à parte final do texto. Aqui, no verso de número 7, o verso de número 11, diz sobre o temor daqueles crentes ao Senhor, da obediência ao santo dia do Senhor. Eles estão reunidos. Eles não estão fazendo nenhuma outra coisa. Capítulo de número 21 da nossa confissão de fé nos ensina verdadeiramente como nós devemos tratar a guarda do dia do Senhor, nos legando que esse dia é um dia especial de todos os demais, em que nós somos privados de nossas atividades e prazeres para simplesmente acharmos deleite em Deus e em sua palavra. É por isso que os crentes se reúnem de manhã e de noite, porque não existe nenhum outro prazer na vida do crente nesse santo dia a não ser servir e adorar ao Senhor. Isso é uma marca de um verdadeiro cristão. Aqueles crentes lá do primeiro século, do segundo século, do terceiro século, eram conhecidos porque primavam adorar a Deus. Eram os crentes que serviam a Deus no santo dia. Ora, os livros históricos e documentais da história da igreja dizem que os crentes eram reconhecidos como aqueles que serviam a Deus no seu santo dia. Aqueles que não serviam a Deus no seu santo dia eram taxados como escusos. Homens que verdadeiramente não conheciam a Deus, porque eram estranhos da palavra do Senhor. De que lado você está, meu irmão? De que lado você se encontra? Entre aqueles que serão achados porque serviram ao Senhor, ou aqueles que com as práticas um dia serão abominados da presença de Deus? Verso 13 ao verso número 16 agora encerra a grande viagem em que Paulo faz para o anúncio da pregação do Evangelho. Verso 13 a 16 diz assim: nós, porém, é aqui onde Lucas se inclui, subindo antes ao navio, navegamos até Assôs, onde devíamos receber a Paulo, porque assim ordenara, indo ele por terra. E logo que se ajuntou conosco em Assôs, o recebemos e fomos até Mitilene. Navegando ali, chegamos no dia seguinte defronte de Quios, e no outro aportamos a Samos, e ficamos em Trógilio. Chegamos no dia seguinte a Mileto, porque já Paulo tinha determinado passar ao largo de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Veja como é que o texto aqui termina. Paulo sai da grande área da Macedônia, especificamente da cidade de Filipos, onde lá parte dos judeus estavam comemorando ali a festa dos ázimos, e o seu destino agora é chegar diretamente lá em Jerusalém, onde está se comemorando aqui Pentecostes. Eu não sei você, mas se você prestar atenção, Pentecostes é uma das 7 festas narrativas que nós temos a partir do livro de Êxodo. É uma lembrança de 49 dias após Deus dar ao seu povo a liberdade
Durante o Pentecostes, a cada 7 dias, ou a cada dia do Senhor, o povo parava durante 7 dias do Senhor em sequência para oferecer frutos de adoração a Deus, serviços de culto ao Senhor. E no 50º dia, é por isso que o nome é Pentecostes, Penta vem de 50. Então, no 50º dia, eles então se apresentavam diante do Senhor para o encerramento da festa, dando a Deus tributo e lhe apresentando ações de graças. Por que Paulo agora deseja ir para Jerusalém? 2 razões para isso, irmãos. Os comentaristas bíblicos dizem que Paulo está se dirigindo a Jerusalém para fazer agradecimento a Deus pelos grandes livramentos e pelo grande número de irmãos que havia crido no Senhor. E a segunda hipótese, que é a hipótese mais plausível para isso também, é que Paulo está indo para Jerusalém porque ele não vai perder a oportunidade de receber lá no cenáculo uma tão grande multidão que, de acordo com Atos 2, pela pregação de Pedro, um dia creu no Evangelho e agora estava servindo a Cristo. Seria mais uma oportunidade que Paulo teria para uma grande multidão de pessoas, das mais variadas partes, para eles pregar toda a verdade do Senhor. Com isso, nós encerramos essa parte aqui da terceira viagem missionária de Paulo, dizendo que Paulo sequer em nenhum momento tinha prazer em descansar para o seu próprio deleite, mas durante todo o seu trajeto de viagem, ele estava esperançoso e ardente em sempre e em todo momento proclamar a verdade de Deus. O seu alvo eram homens para Cristo. E aqui eu quero encerrar. E qual é o nosso alvo? E qual tem sido o nosso alvo como crentes? Nós vivemos, entre aspas, aqui em uma terra livre, onde você não sofre nenhum tipo de privação se pregar o Evangelho para quem quer que seja. Nós escutamos muito o Evangelho aqui. Nós temos estudos na quinta, no domingo do dia do Senhor pela manhã, e logo depois da escola bíblica nós temos o nosso culto, e logo depois do culto da manhã nós temos o culto da noite, e nós escutamos a palavra de Deus, somos edificados. Será que o nosso ardente desejo está em fazer como Paulo fez, pregar o maior número possível de pessoas o Evangelho libertador de Cristo, sair de uma área de perseguição como era a Macedônia e descer para Jerusalém, uma área de inimigos, para anunciar ao maior número de pessoas das mais diferentes regiões a palavra do Evangelho da graça do Senhor? E aqui eu torno a dizer, a Igreja de Cristo tem 2 cursos normais de crescimento. Ou as mulheres parem muitos filhos, ou os crentes produzem muitos frutos. E eu quero trazer a sua memória. Crentes à luz do Evangelho são comparados com árvores, mas árvores que dão bons frutos. E se a regra é a regra de Gênesis 1, crescer e multiplicar, talvez o nosso maior erro, nosso maior pecado seja justamente esse. O Senhor nos tem dado uma igreja bíblica, uma doutrina bíblica, uma vida pura, uma vida saudável e um culto santo. Mas a nossa prática não corresponde a essa dádiva e a esses presentes que o Senhor tem nos dado. Quantas pessoas agora nessa pandemia, irmãos, que você mesmo conhece? Quantas pessoas que você mesmo conhece perderam as suas vidas? Quantas pessoas estão enfermas à beira da morte? E nós sequer a estas anunciamos a palavra do Senhor. Quantos conhecidos nossos não foram para bem distante, e foram para bem distante sem ouvir dos nossos lábios sequer a palavra de Deus? Meus irmãos, um dia nós seremos cobrados por isso. Um dia seremos cobrados, porque o Senhor nos encheu de talentos, e ao invés de pronunciá-los para multiplicação, nós escondemos para a nossa própria vergonha.
um dia prestaremos conta diante do nosso Senhor. E o meu mais profundo desejo, irmãos, é que a alegria da pregação do Evangelho em nosso coração seja a mesma alegria que há no coração, que houve no coração do apóstolo Paulo. Tragédia é que nós às vezes seguimos a quem não devemos seguir. E eu quero encerrar aqui apenas lendo 2 textos da Escritura Sagrada. Aqueles que se encontram no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 7, capítulo 13, verso 17. O primeiro do verso 7, o autor nos lembra o seguinte: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Aqui, quando ele recebe, ou quando fala de pastores, a previsão dele aqui é falar dos apóstolos. Fé da qual, como crentes, nós deveríamos imitar. Segundo conselho: obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não com dor, não gemendo, porque isso não vos seria útil. Novamente repito, a expressão que ele usa aqui para pastores é para os apóstolos, aqueles que nos lançaram tal palavra para o deleite espiritual de nossa alma. De nossa alma. A maior tragédia disso tudo, irmãos, é que nós ouvimos a palavra do Senhor e nossa prática está bem distante do que é descrito aqui nas Escrituras. Deus tenha misericórdia de todos nós e que Deus faça e nos encoraje a termos uma fé paciente, mas perseverante, e que imite aqueles homens a quem Deus levantou para o nosso exemplo. Deus nos abençoe, irmãos, em Cristo Jesus. Nós vamos ficar de pé. Vamos orar com gratidão ao Senhor, o Senhor da nossa salvação. Eu quero lhe convidar também para receber bênção divina. E em doxologia nós vamos cantar o cântico de número 32. Logo depois da doxologia, o culto se encerra, mas eu quero lhe convidar a você ficar onde você está. Nós vamos fazer aqui a apresentação do projeto Itabaiana. E eu gostaria que você tomasse ciência do que está acontecendo aqui na cidade vizinha de Itabaiana. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, é com gratidão no coração que nos dispomos a nos colocar diante de Tua presença. É com gratidão no coração que expomos diante do Senhor a alegria de sermos fortalecidos pela Tua palavra. E é com gratidão diante da face do Senhor que rogamos e pedimos que o Senhor nos dê a alegria de vivermos um evangelho saudável e frutífero. Porque é com gratidão diante da parte do Senhor que colocamos todas as nossas vidas diante de Ti, como um ato em que o Senhor nos chamou para a Tua glória, nos salvando, porque nos tirou do lamaçal de pecado e nos transportou para o reino da Tua luz. Santo Senhor, agora com alegria nos colocamos diante da face do Senhor, nos despedindo desse momento tão solene que o Senhor coloca diante e perante o Teu povo. Senhor, nos ajude, nos dê paz, alimente e fortifique a nossa alma com a palavra do Teu Evangelho e que nada nos falte, para que em tudo sejamos edificados para o Teu louvor e para a Tua glória. Abençoe as nossas crianças, abençoe os nossos jovens, abençoe os nossos adultos, abençoe os nossos anciãos, fazendo com que eles permaneçam em Ti e para o Teu louvor. Leva-nos em paz aos nossos lares, nos dá uma noite de paz. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.